Fala pessoal fora da curva, iniciando mais um episódio comigo, Guilherme, Anderson Getsemane, Jordi. E o tema de hoje vai ser sobre persistência. E como todo início, eu vou falar um pouco da definição do que é persistência e a gente vai desenvolver a nossa conversa, né? Persistência é uma característica daquilo que não desiste fácil, ser esforçado e focado em seus objetivos, sem deixar de se abalar facilmente por quaisquer características ou algo negativo. Então quero iniciar aqui perguntando para vocês se vocês meio que se encaixam nessa característica de ser persistente. Vocês são pessoas persistentes? Bom, cara, assim, antes de a gente começar, eu gostaria de abrir um pouquinho aqui para Anderson se apresentar, porventura se alguém que está assistindo ou vendo esse vídeo aí, né? O que é que você faz, quem você é, faz teu marketing aí, faz sua propaganda aí pra galera. É o seguinte, nós aqui como convidado, né? Primeiramente é um prazer estar aqui, uma satisfação. Eu estou na área de contabilidade já há bastante tempo, apesar da pouca idade. Ano que vem vai fazer 14 anos que eu estou atuando na área. Eu sou formado em contabilidade pela Federal do Rio Grande do Norte e também há aproximadamente 5 anos resolvi empreender em outras áreas, nas áreas de seguro, de consultoria, e estou sempre buscando persistir. Sempre É o convidado certo. Me manter dinâmico, né? A gente sempre tem que procurar dinamismo em tudo na vida, né? É assim que eu penso, é assim que a gente deve seguir. Show. Então, pegando a pergunta de Guilherme, o que é persistência para mim? Né? Então, assim, primeiro eu acredito que a pessoa tem que entender a diferença de insistência e persistência. Boa. Isso aí. Né? Então, assim, para você vencer qualquer coisa, eu estava falando isso ontem com a minha cliente. Ela estava querendo desistir. Então, eu cheguei lá, ela estava com energia baixa, e eu acredito que esse é o grande papel do profissional da escola de negócios. Não é simplesmente atuar como contador, não é simplesmente atuar como administrador, não é simplesmente atuar como um RH, como um gestor financeiro, mas atuar como um profissional que resolve problemas de empresas e de pessoas. E problemas esses que muitas vezes são complexos, problemas esses que muitas vezes exigem persistência. Então eu cheguei lá, já faz um tempo que ela está persistindo, e quando a gente está nessa jornada de persistência, muitas vezes a gente se confunde e acaba virando insistência. Exato. E aí onde é que está a grande questão? Eu conversando com ela e é muito louco isso, porque você fica todo dia fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Exatamente. Então eu estava conversando com ela disse, Jordi, a gente começou a melhorar, a gente melhorou um pouquinho, mas de repente começou a cair. Então por quê? Ela melhorou e depois começou a cair. Porque ela estava fazendo as mesmas coisas. Então ela começou a fazer coisas diferentes, melhorou, mas depois, então o que é que ela foi? Ela tinha uma dificuldade, ela foi persistente. O que é persistente? O cara vai, bate na parede, Isso. Não consegue, analisa, vê, não é por aqui, vai para outro caminho e continua. Não deu, vai para outro caminho, continua, não deu, vai para outro caminho, continua, não deu, vai para outro caminho, continua. Essa é a persistência, né? Isso é persistência. Aí ela foi, bateu, eu mostrei alguns caminhos para ela foi, só que depois ela continuou fazendo as mesmas coisas, e eu dava outros caminhos para ela, e ela continuava fazendo as mesmas coisas, e eu dizendo não. Então esse é o jogo. Eu gosto de pensar que persistência pode ser a insistência somada à inteligência e à resiliência. Boa. Massa, você falou, eu estava conversando com um aluno e ele na sala disse assim, não, é porque a gente tem que se esforçar muito. Eu disse, se esforçar muito, você falou, né? Se esforçar muito não significa dizer que você vai ter grandes resultados. Exatamente. Se fosse assim, um agricultor, ele era milionário. É a mesma coisa quando às vezes eu falo para as pessoas que a diferença entre produtividade e efetividade.
Produtividade, você chegar no trabalho às 8 horas da manhã, sair às 6, trabalhar muito, quando você chega no final do dia, o que você fez, o que você entregou, o que você melhorou? Esse resultado seria a efetividade. E a efetividade é a busca do menor trabalho e maior resultado. O que você falou é bem interessante. Eu colocaria até, contribuindo um centavo, ocupado e produtivo. Isso. Né? O ocupado é aquele cara que faz muitas coisas, mas que, enfim, não vai galgando para o lugar que ele quer chegar. Né? Se você faz muitas coisas te levam para muitos lugares e muitas vezes para nenhum lugar que você quer. Né? Mas voltando ao tema persistência, abrindo esse breve parênteses aí, que antes falou com muita maestria, né? É você ter inteligência, é você ter esforço inteligente. E aí é um jogo de você ter humildade. Por que humildade? Porque as pessoas muitas vezes ficam, eu não consigo, como é que se diz? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo, por exemplo, não consigo aumentar o faturamento, mas ela não senta a bunda na cadeira para estudar sobre faturamento. Como aumentar as vendas, como isso, como aquilo. Então, numa simples conversa que eu tive com ela, eu abri os olhos dela para entender o meio de oportunidades que ela estava, para ela continuar sendo persistente e não insistente. Abrindo, como você falou, abrindo um negócio todo dia cedo, fechando todo dia tarde, abrindo todo dia cedo, fechando todo dia tarde, mas fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes a gente se depara com problemas parecidos e o empresário, por falta de conhecimento também, né, falta de sentar na cadeira, como o Jorge falou aqui, e falta de conhecimento e falta de orientação do próprio contador, muitas vezes do administrador que está do seu lado, coisa simples de como conhecer o seu concorrente. O que é que o seu concorrente faz? O que é que tem que estar na área, está fazendo o quê? Muitas vezes você está fazendo totalmente o contrário. Isso é a definição de benchmark, né? É algo muito simples que todo negócio deveria fazer antes de abrir. O que seria o benchmark? O benchmark é basicamente você conhecer sua concorrência. O que é que eles fazem, quanto faturam, se existe sazonalidade naquele negócio. Benchmark, de uma maneira bem simples aí para a galera entender, é quando o aluno cola. É você olhar para o que o outro está fazendo e obter ideias. Você tem uma visão, né, para onde você está indo. Então eu olho para o que, por exemplo, a gente olha para o que a gente faz no marketing. A gente olha para as maiores agências do mundo, exato, né, vê o que eles fazem e tem que colocar a nossa essência. Né? Na PNL a gente chama de modelar, né? Enfim, no empreendedorismo a gente chama de benchmark, como o Anderson bem colocou. É olhar para aquilo, obter ideias a partir daquilo, trazer para a nossa realidade e executar. Tem até um livro para indicar sobre isso que é Roube como um Artista. Muito interessante falar sobre benchmark. Roube como um artista. E aí, o Jordi está falando que às vezes a gente está indo um caminho e tem várias possibilidades, tem vários. E aí eu percebi agora, até tinha colocado aqui para a gente falar sobre, mas o momento foi perfeito. Resiliência tem muito a ver com foco. Certo. Isso é verdade? Eu acredito. E persistência. Sim. Né? Então, assim, primeiro, o que é resiliência? Né? Então, imagine uma bola de tênis. Eu sempre gosto de dar esse exemplo para resiliência. Então, a bola de tênis, se você pegar ela na câmera lenta, quando o Gustavo, como é que é o nome dele? Gustavo Kirchner vai lá dar um cara lá, a bola, ela se amassa inteira. Ela se deforma todinha. Só que ela rapidamente volta à sua forma. Esse é o conceito de resiliência. Então tu leva uma porrada e rapidamente você volta à sua forma normal. Isso tem muito a ver com persistência. Só que tem um conceito que eu gosto mais, antifragilidade. Né? Tem um livro que fala sobre isso. Mas qual o núcleo da mensagem de você ser antifrágil? É a musculatura. Por exemplo, não é novidade para ninguém que eu odeio malhar perna. Odeio, odeio, o Anderson gosta, nada contra, eu odeio. Não pode respeito, pular, não pode pular. Respeito, ele tá me chamando, deu um minuto. Eu
gosto mais da perna de quem não gosta, né? Porque o cara fica me incentivando a pegar muito pesado. E aí, eu tô todo dolorido aqui hoje. Eu malhei perna Malhou ontem, perna. né? Então eu tô todo dolorido aqui. Malhei direitinho, tá? Apesar de não gostar, eu fiz. Eu acredito fortemente que as coisas, tudo que é bom, prosperidade, financeiro, seja saúde, existem coisas difíceis por trás. E o segredo não está em fazer o que ama, o segredo está em amar fazer o que tem que ser feito. Né? Então, apesar de não gostar de malhar a perna, eu malho a perna. E o que acontece? A minha musculatura fica dolorida. Porque o que aconteceu? Machucou. Então, se eu fosse resiliente, eu seria resistente. Tá? Então, ferro é o que? É resistente, que você falou. Aguenta porrada, até um certo ponto que ele amassa e quebra. Antifragilidade é diferente. Então, antifragilidade é a musculatura. Ele machuca, mas quando ele volta mais forte. Pode ser usar aquele conceito que Bruce Lee gostava de usar, né? Seja como água. Seja como água. A água se molda, né? Dentro de qualquer... Várias temperaturas, vários ambientes, estados físicos. Né? Então, seja como água. Sendo mais profundo é isso. E aí onde é que tá? Eu postei até inclusive isso no meu Instagram. Na resiliência está muito sobre dor. Tá ligado? Antifragilidade é muito sobre dor. Persistência é muito sobre dor, sobre frustração. E o fato é, crescer dói. Ser resiliente dói, ser persistente dói. Né? Quem eventualmente está me assistindo agora pela primeira vez, está olhando uma estrutura. Eu ia até falar isso no começo, porque a gente tá gravando aí 2 meses. a gente já tá. Né? Só que faz o quê? 3 anos que eu comecei a fazer isso e 5 anos que eu idealizo isso na minha cabeça. E durante todo esse processo, eu precisei muito de persistência, de resiliência e antifragilidade. Então, quando eu comecei a gravar, eu não tinha ninguém para me dizer como fazer, eu não tinha ninguém para entender o que era timidez, para falar, e é isso que eu repasso hoje para os meus clientes de marca que são tímidos, né? Pode falar com muito mais propriedade em relação a isso, que fica muito mais suave. Então eu tive que me frustrar, eu tive que escutar críticas, eu tive que ser machucado muito para hoje estar forte. Por exemplo, hoje eu estava dando uma aula e teve uma aluna que foi extremamente desrespeitosa comigo no meio da aula. E aí o que foi que eu fiz em relação a isso? Eu fui resiliente no momento. No momento eu fui resiliente. No momento ela machucou e eu rapidamente voltei ao meu estado normal. Eu não esperava aquela atitude. Sim. Então eu fui pego de surpresa. Porque eu sou um professor muito fino. É bom, é sempre assim, falar que você fala da resiliência, é a adaptação rapidamente, né? Não é tipo você receber uma crítica e tô de boa, eu tô nem aí. Não significa dizer que eu não fico puto, Exatamente. não significa dizer que eu não se estressa, que não fica triste. Mas não significa dizer que não tem um estado emocional. Só que a resiliência é isso, eu estou no controle. Então eu não estou no controle dos fatores externos, mas eu estou no controle dos fatores internos. Então na hora eu fiquei puto, mas rapidamente eu disse, pô, ela tem uma intenção positiva, me coloquei no lugar dela, ela não tem as ferramentas que eu tenho, voltei ao meu estado normal, fui para a persuasão. E aí, isso é resiliência. Quando eu saí da sala, eu entrei no processo de antifrágil, de crescimento. Pô, estou machucado, quero recuperar o meu músculo. E comecei a focalizar nas coisas que eu poderia ter feito. Comecei a focalizar como na próxima aula eu posso fazer diferente. Comecei a focalizar como eu posso ter uma conversa com ela, que isso não vire um atrito, vire uma amizade mais forte. Sim. Entende? Então eu comecei, como eu poderia ter me comunicado para não gerar aquilo. Aí isso é um jogo que, olha só, geralmente as pessoas entram no jogo e dizem o quê? Porra, que bicha otária, né? Que isso, que aquilo, ela não devia ter feito isso. Eu vou usar o meu poder como professor. Para prejudicar. Para prejudicar. Foi inclusive o que eu falei na hora disso, olha, eu não vou usar a minha hierarquia. Eu poderia muito bem usar a minha hierarquia, mas eu não vou usar a minha hierarquia. Acredito fortemente que mudar vez qualquer jogo. E aí eu saí desse processo de crescimento, poderia ter feito isso, poderia ter me posicionado assim, poderia ter preparado melhor a atividade, poderia ter sido mais claro, poderia ter sido isso. Eu estou no controle do meu jogo. E
tudo isso que você faz hoje Só que é muito fácil você falar. É muito fácil falar, Isso. mas na hora é difícil pra caralho. E aí isso foi o quê? Foi estudo, foi músculo, né? Praticamente. Foi muito tempo. Musculatura, resiliência, antifragilidade, é isso. Eu Já levei muita porrada. Sim. Então eu já fui muito criticado, já fui muito. Que hoje isso me machuca muito menos. Joel fala muito sobre isso. Joel é um dos mentores da gente e ele é nadador profissional. Ele disse: quando você nada 6 horas, 8 horas por dia, com o tempo você acostuma porra nenhuma. Com o tempo a dor começa a ser menor, mas a dor sempre vai existir. Entendeu? Então, com o tempo a dor, quando o cliente fica puto, quando o cliente eventualmente, por algum motivo, na maioria das vezes dele, ele fica puto com o serviço da empresa, isso antes para mim me deixava desestruturado, mas hoje eu já desenvolvi a resiliência, a persistência e a fragilidade em relação a isso. Vou perguntar agora sobre o pessoal assim, de vocês. Eu acho que um dos maiores, que eu até notei isso e achei legal, o contrário de sucesso não é o fracasso, e sim desistir. E aí vocês já desistiram de alguma coisa assim, que estavam tentando, que estavam persistindo, começaram a insistir e tiveram que desistir. Chegou um fogo de desistir agora. Teve alguma coisa? Na área profissional, não exatamente. Posso dizer como, assim, exemplo. Quando eu abri a corretora de seguros, eu era sócio. Né? E por motivos que não deu certo, a sociedade, etc., decidi sair, mas não deixei o seguro, claro. Fiquei ali segurando um pouco. E agora seguro um pouco. E agora eu estou voltando, né? Eu tenho intenções de realmente investir nisso, porque não quero desistir. Não é do meu perfil desistir de nada. Às vezes isso até me atrapalha. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Eu tenho o perfil de ficar no barco até ele afundar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, assim, durante muito tempo na minha vida eu exercitei um músculo, né, minha mãe é uma pessoa que ela tem muitas ideias. E o filho, ou ele repete ou ele repete. Então, você tem muita coisa que é igual ao seu pai ou à sua mãe, e antes eu também, ou você tem muitas coisas que você olha assim e diz assim, eu nunca vou ser assim, e você é o contrário totalmente. Então, tem gente que tem um pai gastador, amarrado, extremos, aí você vai pro extremo. E eu vamos dizer assim, peguei isso da minha mãe. Então, eu sempre fui um cara que tive muitas ideias. Só que eu nunca, vamos dizer assim, colocava intensidade suficiente naquilo para que aquilo gerasse algo maior. Né? Então, eu desistia muito fácil. E aí, por saber disso, olha só, como você navega nessa parada. Por saber disso, eu comecei a me apegar em nunca desistir. Eu comecei a criar a crença de nunca desistir, como o Anderson falou. E isso também é errado. Então hoje as pessoas chegam para mim e dizem, Jordi, eu estou no estágio no setor público, eu vou para o setor privado. O que é que eu faço? Eu disse, é o que eu tenho bem na minha cabeça, na hora que eu tenho que desistir de um projeto. Como é que eu penso? Eu penso assim, se tu continuar pelo setor público, tudo dando certo, você vai chegar no seu sonho? Sim ou não? E se você for para o privado, se tudo der certo, você vai chegar no seu sonho? Sim ou não? É assim que eu penso. Rapaz, não, público não. Então, porra, vai para o privado. Não, público sim. Então vai, continua, entende? Então, por exemplo, se tudo der certo deixa eu dar um exemplo. Já desisti de muita coisa com essas perguntas. Por exemplo, na universidade. Se tudo der certo na universidade, eu vou estar realizado? Não, vou ser reitor. Não é a minha meta. Entendeu? Então eu entendo que a universidade é algo transitório. É algo que uma hora eu vou ter que desistir. É algo transitório em relação a isso. E sem culpa, por quê? Clareza. Entende? E aí a gente pode também gravar um podcast só falando sobre clareza, como você ter essa clareza total em relação a isso.
Agora, na minha empresa, se tudo der certo, eu vou estar realizado, vou estar ajudando várias pessoas, não só com o conteúdo que a gente está gerando, com o serviço que a gente gera, mas empregando várias pessoas, ajudando várias pessoas de diversas maneiras. Então é aqui. Então, se eu tiver que escolher, é aqui. Se eu tiver que escolher, é aqui. Por enquanto, eu não preciso escolher. Mas se um dia eu tiver que escolher entre a universidade e empreender, eu vou empreender. Porque aqui eu consigo dar algo. O núcleo de toda a questão é ajudar pessoas. Então, aqui eu consigo ajudar pessoas. Aqui a gente consegue talvez até ajudar mais pessoas, né, com a internet. Então, é assim que eu penso. Tá em dúvida se vai desistir? Eu continuo no meu trabalho ou abro uma empresa? Então, se tu continuar no teu trabalho, tudo der certo, tu vai ficar feliz? Show, continua. Se tu abrir uma empresa e tudo vai dar certo, que vai dar tudo errado nisso, né? Mas depois de 300 anos, tudo dando certo, você vai estar feliz? Vai. Então, eu acho que você tocou num ponto interessante aí e me chamou a atenção para o seguinte. O ponto não é só realmente desistir. Não quer, se você encerra alguma atividade, não quer dizer que você está desistindo. Você pode estar apenas concluindo um ciclo. Como você falou na universidade aí, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que sair, mas não é porque você desistiu, é porque o seu tempo ali acabou. E até o que a gente também falou dos propósitos, né? Propósitos mudam. Isso, com o tempo. Muda as coisas. Quando eu iniciei a faculdade, meu propósito era uma coisa, terminei, hoje meu propósito é outra coisa. E aí, exato. Pra gente falar sobre isso, eu estava pesquisando algumas coisas, vi muita gente falando sobre, até um dos mais importantes, os caras mais importantes era Paulo Vieira, né? Isso. Que ele fala bastante sobre isso. E eu peguei muitas coisas legais que ele falou, que aí ele fala aqui que um dos maiores obstáculos da persistência é o medo, a dúvida e os problemas, as adversidades, né? E aí, Jordi também, perguntando algumas coisas dos alunos, né? O seu público no Instagram, e um dos maiores bloqueios das pessoas era isso, né? Medo, alguns ansiedade, outros dúvidas, insegurança. E aí, o que dá pra gente fazer assim com o mínimo para iniciar assim, um trabalho de musculatura para que melhore isso? Antes de começar? Eu acho que a insegurança é que gera o medo. Pelo menos no meu caso funciona assim um pouco. Eu, quando comecei os trabalhos com o Jordi, né, a mentoria e tal, a minha principal dificuldade era a insegurança. Apesar de ter uma bagagem boa, né, uma bagagem bem maior que a minha, considerável, eu tinha uma certa insegurança, principalmente no quesito falar em público, não em reuniões e consultorias, porque isso é meu dia a dia, mas quando passa para uma espécie de treinamento, falar em público, dar uma aula, gravar um vídeo, né, eu já tinha uma certa dificuldade de ter segurança, não só sobre o conteúdo, mas como importar, como falar, como tudo. Né? Então, a partir do momento que você se treina, determinado músculo, né, determinada habilidade que você não tem, que você possa desenvolver, é natural que a segurança aumente e o medo vai embora junto. Eu acho que isso é bem treinável. É treinável. É interessante isso que Anderson falou, porque ele tem uma bagagem maior que a minha e ele veio procurar a minha mentoria. Porque mentoria não tem nada a ver com quantidade de experiências. Ele veio em busca de algo que eu tenho mais bagagem que ele. Exato. Ele tem mais bagagem que eu em contabilidade. Ele tem 13, não é 13? Como 14. 14, então 9. Ele tem mais bagagem do que eu, né? Só que ele veio em busca de outras coisas que eu tenho mais bagagem. E aí as pessoas, elas muitas vezes perdem muito com isso. Falta de humildade. Ele fala isso, humildade. Então assim, o que eu acredito, antes de falar o que a pessoa tem que fazer, eu vou falar o que a pessoa está fazendo hoje que fode ela. Então assim, o que eu diria para essa pessoa, eu dizer assim, pare de ser um perfeccionista de merda. Então, tudo isso está voltado à questão do perfeccionismo. De querer estar 100% preparado, de achar que precisa saber de tudo, né? De achar que precisa de entender da raiz para comer o fruto. Entendeu? Então a galera, quando vai pegar uma maçã, não precisa entender. Então eu tenho um conceito que é ser suficientemente bom.
Então você precisa ser um orador foda? Não. Você tem que ter algumas habilidades essenciais para você ir lá e ser suficientemente bom. Até a questão falar de habilidades, aquela questão do T, né? Que aí você você não é expert naquilo tudo, mas você tem que ter um conhecimento vasto por cima e você ser específico em algumas coisas. Algumas coisas, exatamente. Então assim, o erro principal é esse, é o perfeccionismo. E esse perfeccionismo, o perfeccionismo dá insegurança. Então eu sou perfeccionista demais, eu quero sempre estar 100%, eu quero que tudo saia perfeito. Isso me gera insegurança. E a insegurança vai gerar o medo de não conseguir, como o Anderson bem falou. Até vejo 2 problemas de perfeccionismo de 2 episódios que a gente já falou. No MVP o perfeccionismo atrapalhava em você lançar um produto, porque você nunca vai chegar ao perfeccionismo, né? Você vamos lançar assim errado. E na auto performance, que a gente desmistificou isso, que tipo, não vai trabalhar em alta performance 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não vai ter esse perfeccionismo, vai ter dias que você vai... Tem que entender que está tudo bem, né? Exatamente. Mesma coisa na persistência, vai ter dias... Aí aqui eu falei o que a pessoa faz que está errado, né? E agora o que antes falou, o que é que ela tem que fazer para criar essa musculatura de resiliência, de resistência, de antifragilidade, é permitir-se ao erro, e aí na hora que errar, você vai ter seu momento de ficar puto ali, sei o quê. Só que aí você tem que desviar o seu foco. Então você é o foco, dizer assim, errei, é o momento que eu vou dizer, pô, eu sou um merda, não sei o quê, isso rapidamente você foca aqui, olha para aquele cenário assim, o que é que eu posso aprender com isso? Paulo Vieira ele fala muito sobre isso. Em ser uma vítima desgraçada ou ser um jovem aprendiz. Ou um ou outro, você tem escolha. E as suas escolhas, né, vão dar fruto aos seus resultados. Você escolhe alguns resultados. Se você escolhe ser uma vítima, você vai ser vítima. Se você escolhe ser um aprendiz, você vai aprender mais. E falando também sobre métodos, que estava falando sobre medo e tal, de vitimismo, eu lembrei que você falou muito sobre ensaio mental. E eu acho que é uma coisa que ajuda muito na persistência, porque aí você evita desistir de uma coisa usando, né, o ensaio mental. E aí uma coisa que, sobre ensaio mental, falando sobre, você fala muito PNL, né, da programação neurolinguística, que é o hormônio da persistência, digamos assim, é a dopamina. Sim. Que o que seria a dopamina, né? É um neurotransmissor que tem reações e tal no cérebro do nosso corpo. E a dopamina... energia. Isso. E quando a gente faz um ensaio mental, você visualizar, você conseguir, você visualizar que você vai superar aquele obstáculo, vai melhorar a sua dopamina e aí você vai ser persistente. Então, realmente, a questão só como fazer isso, né? De como fazer essa questão do ensaio mental. Você já falou isso na questão do propósito, mas, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular uma imagem, essa imagem aqui, ó, que ela tem a minha visão positiva de futuro, tá? Então tá aqui tudo, a casa dos meus sonhos, o corpo, a empresa aqui, ó, a sala de treinamentos, tá? A viagem, o extrato bancário, a série, né? O carro, falando para diversas pessoas, acordando na beira-mar, logo cedinho. Então assim, uma vez por dia, eu libero essa dopamina aqui, entendeu? Eu libero isso. Isso é uma das coisas. Então, a segunda coisa, gratidão. Quando você tem vontade de desistir, é porque você está desmotivado muitas vezes. A motivação é um combustível da persistência também. E ingratidão é sintoma de desmotivação, é sintoma de ingratidão. Quando você está num momento que você quer desistir de uma coisa, a gente já falou sobre isso anteriormente, de uma coisa que você sabe que não pode desistir, que você tem que continuar, é porque você está sendo ingrato. Então, por exemplo, eu estava falando com um cliente que ela estava querendo desistir, outra. E aí eu conversei para você ver como isso é tão comum que a gente está falando aqui. Não é nada de outro mundo. Aí eu também penso em desistir, antes eu também penso, com certeza você também pensa em algum momento.
é instintivo. Nosso cérebro ele foi feito para a gente sobreviver, não para a gente performar, não para a gente ser fora da curva. Por isso que a gente está puxando, sempre crescendo, aprendendo, estudando para a gente se tornar fora da curva. Então, ela estava falando de desistir, quando eu puxei o foco dela, disse, olha para trás, olha o que tu construiu, olha quem tu era, quem tu é, olha o poder que tu tem na mão de construir, fazer e criar dinheiro. Como é que tu tá? Uma porta quebrada tá te deixando desmotivado. Deixa eu te falar uma coisa, um ano de empresa lá na Impulsiona deu uma chuva, o teto caiu. O teto caiu, a gente tinha acabado de comprar alguns equipamentos caros. Simplesmente deu uma chuva, o PVC criou uma bolha, caiu o teto. E aí? E aí entra o processo de autoconfiança. Se você tem autoconfiança, você persiste. Naquele momento do que o teto caiu, eu fiz exercitar várias coisas que a gente está falando aqui. Fui olhar para isso aqui para liberar dopamina, fui fazer gratidão, para gratidão também libera dopamina, gratidão te deixa mais concentrado, gratidão te afasta de depressão, de inveja, todos esses sentimentos tóxicos. E traz até mais alegria, assim, enfim. É uma coisa individual de cada um, né? A fé. E é grátis. Porra. A gratidão é grátis, você não precisa gastar. Você está assistindo esse vídeo ou escutando o podcast, cara, não precisa gastar para fazer isso. Você pegar e escrever, eu sou grato, eu sou grato. Quando eu acordo eu faço 3 vezes, antes de dormir eu faço 5. Então quando eu acordo eu já libero dopamina, antes de dormir libero também a dopamina. E se eu esquecer isso que acontece, eu sonho com provavelmente uma coisa ruim. Entende? Então assim, o meu corpo, ele precisa disso, o teu corpo, o corpo de todo mundo precisa disso. Então eu desviei o foco dela para isso, para essa questão da gratidão, e tudo muda, cara. Assim, a gente vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Né? Vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Só que a gente tem que lembrar que nenhuma tempestade é eterna. Toda tempestade passa. Do mesmo jeito que quando o cara está bem, tem que lembrar que em algum momento vai haver uma crise. E é importante também lembrar que nesses momentos de bad aí, nesses momentos São difíceis, né? difíceis que a gente quer desistir, sempre procurar se acompanhar de gente que está do outro lado, né? Está motivado, está bem. Porque se a gente for pro lado de quem está... Contágio social, né? É o contágio social. Deixar um podcast só para falar sobre isso também, que essa é um dos 15 temas do podcast. Que leva para baixo também, né? E aí, cara, não tem ninguém, não sabe de gratidão, assim, como é que eu faço? Né? E você falou, você lembrou de uma coisa que não pode deixar de falar, que é a nossa fé. Né? Eu sempre, por exemplo, eu não sou pai, mas Anderson é pai. E Anderson, vou fazer uma pergunta. Bia sonha em ter uma boneca, imagine que ela já está grande. Sonha em ter uma boneca. Só que você não pode comprar essa boneca. Você não tem grana, a boneca é muito cara. E você chegaria para a Bia e diria assim, Bia, chegou a mensagem aí? Você... No e-mail. Foi no e-mail? Peraí. Você chegaria para a Bia. Você chegaria para a Bia e diria assim, Bia, você quer aquela boneca, mesmo você sabendo que você não pode comprar. Bia, você quer aquela boneca? Ela vai dizer, quer, papai, meu sonho. Você vai dizer, não vou dar. Tu faria isso com a tua filha? Não, jamais. Jamais. Você entende? Então, eu tenho um sonho, ele tem um sonho, você tem um sonho, ela tem um sonho. Quem está assistindo, quem está escutando tem sonhos. Se Deus é um pai que a Bíblia fala que é amor,